Olá, queridos irmãos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Brasil e sobre a nossa população. Desde há muito tempo a gente percebe que no Brasil as coisas elas caminham de uma maneira muito lenta, em termos de política, de sociedade, de economia. E a própria população é desestimulada por todos os obstáculos que nós enfrentamos a não acreditar que isto possa ser diferente e não enxergar a missão que essa terra abençoada tem. Muitos dizem que um dos sonhos que tem é viver num outro país, buscar condições melhores, gerais de vida, não é? Só que eu gostaria de trazer uma reflexão à luz do Espiritismo sobre a importância deste país. Amigos, num livro chamado Jesus no Lar, psicografia do Chico, é um livro tem várias historinhas, diz que foi perguntado para Jesus, para o mestre: Mestre, o que acontecerá quando o espírito chegar a atingir a evolução máxima possível? Atingir a evolução máxima, estiver do lado de Deus, tiver galgado todos os degraus possíveis da sua evolução, se tornar um Cristo. Jesus responde: continuará trabalhando sempre. Então a gente vê que muitas vezes a gente fala: puxa vida, mas depois ainda que eu pelejar tanto, construir tanto, aprender tanto, eu vou continuar trabalhando? Essa é a nossa missão, é o nosso destino. Porque quando eu atingir esse patamar, esse último patamar, ser um espírito crístico, um dos sentimentos que eu terei desenvolvido em mim, em todos os aspectos, é o sentimento de amor. E ligado a esse sentimento de amor, estará o amor por tudo e por todos. Será impossível ser feliz mediante esse sentimento puro de amor por tudo e todos. Ter percebido que na minha trajetória reencarnatória, até chegar a esse patamar, quantos desafios, quantos obstáculos eu sofri, e olhar para trás agora e ver quantos irmãos estão passando pelas mesmas situações que eu passei. Como poderei ser feliz vendo tantos e tantos sofrendo lá atrás e eu aqui agora, atingido um patamar celeste? Ficar inerte, de braços cruzados, que cada um faça a sua parte por conta própria, sem ajuda nenhuma? Será impossível ter atingido esse grau de sentimento e não fazer parte essa caridade de amor, de serviço ao próximo. Por isso que Jesus disse: continuará trabalhando sempre. E eu gostaria agora de vocês, amigo, um pouquinho de paciência, para que eu possa construir o entendimento racional da importância desse nosso país, da nossa população. Num outro livro chamado A Caminho da Luz, também psicografia de Chico, Emmanuel nos diz por que Israel foi escolhido pelo Cristo para ser o berço do cristianismo. Porque naquela época, várias e várias nações poderiam ter recebido Jesus. Por que ele escolhe o povo de Israel? Diz assim: se por um lado Israel era o povo mais crente, devido aos ensinamentos deixados por Moisés, era também o povo mais necessitado, devido à sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Naquela época, os doutores da lei utilizavam o conhecimento das leis deixadas por Moisés
para manter a sua luxúria, exigindo os dízimos do povo para manter a sua posição. O próprio povo acreditava que a nação de Israel era diferente. Era uma nação que deveria ser superior a todas as outras. Muitos sabiam decorado os ensinamentos deixados por Moisés, mas interpretavam muito segundo as suas necessidades. Não praticavam ou não enxergavam o resumo daqueles mandamentos, que era amar ao próximo como a si mesmo. Esperavam, mediante a sua vaidade, a chegada de um Messias guerreiro, que com o uso da força tiraria o povo de Israel da dominação do Império Romano e colocasse como nação superior a todas as outras, que deveriam ser submissas ao povo de Israel. Queriam que Jesus fizesse com os outros povos aquilo que o Império Romano estava fazendo com eles. No entanto, são feridos no seu orgulho quando Jesus traz uma das primeiras lições, a simplicidade, a humildade. Nascendo numa manjedoura, nascendo numa situação econômica extremamente simples, mostrando que não é dinheiro, não é luxúria que vai fazer com que você suba mais nesse degrau evolutivo. Andando com os pescadores, com os mais humildes, dando oportunidade de reformular, de chocar, de refazer os ensinamentos e os pensamentos da época, corrigindo, melhorando, ensinando, mostrando o caminho, a nova rota que até então a população estava perdida. Os espíritos estavam equivocados. Resumo, amigos, o povo de Israel foi escolhido porque era o povo que necessitava mais compreender, entender os ensinamentos do Mestre. E agora, amigos, eu vou para um outro livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Também psicografia de Chico. Nesse livro, Jesus, junto com a presença do Espírito de Ismael, que é o Espírito que foi convidado pelo Mestre para servir, para orientar a nação brasileira, diz assim: para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei de fraternidade universal. Amigos, ele disse que para o Brasil será transplantado o seu evangelho de amor e piedade. O que significa transplantar? Quando eu vou transplantar uma árvore, o que significa isto? Vou transplantar uma planta que está num local. Eu vou tirar aquela planta daquele solo e vou colocá-la num outro solo. Mas para que se faz isto? Você tira a planta de um local, coloca no outro, porque aquele local onde ela está, aquele solo já não dá mais condições para que ela desenvolva. Aquele vaso onde ela está muito pequeno, já não tem mais condições. E eu coloco essa planta num outro solo, um vaso maior, para que ela continue tendo condições de crescer, desenvolver, dar frutos, flores, sementes.
Ele diz isso. Que toda a preparação que foi feita do plano espiritual para receber Jesus, para que o evangelho dele se desenvolvesse primeiro naqueles povos, naquela região de Israel, ele pega toda a orbe espiritual que trabalha ali e escolhe o Brasil para continuar a fazer com que o seu evangelho cresça, se desenvolva. E olha, amigos, desde quando nós nos conhecemos e ligamos a televisão, quantos conflitos a gente percebe que existiram naquela região. Toda aquela proteção que existia do plano espiritual, tirada. E vem trabalhar na região do Brasil. Porque o Brasil é a pátria escolhida pelo Mestre para continuar a fazer com que seu evangelho cresça, frutifique. Ele diz que todos os povos da terra aqui aprenderão a fraternidade universal, o significado do seu evangelho. Mas Aldo, como? Não cabe 8 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas no Brasil. Não é isso. Através das sucessivas reencarnações. Amigos, desde a época do descobrimento, quando começa a ter os primeiros espíritos que começam a nascer nesse território, os espíritos reposicionam para reencarnar nesse país. Até hoje, espíritos que no passado se equivocaram muito nas suas atitudes, que interpretaram esse evangelho deixado por Cristo de maneira errada. Espíritos que se equivocaram nas cruzadas, espíritos que se equivocaram muito nas guerras mundiais, nos conflitos religiosos, homens bomba que estão achando que tirar a sua vida e a vida de tantos, e que é isso que Deus deseja, estão reencarnando na pátria do evangelho. Talvez pela primeira vez no seio de uma nação aonde ele possa receber um verdadeiro significado e interpretação, uma educação desse evangelho do Cristo. E muitas vezes quando Chico psicografou esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, muitos espíritas acharam que ele estava dizendo que o Brasil foi escolhido para ser a pátria do espiritismo. Não é isso. O Brasil, sim, com toda certeza, ele vai contribuir, está contribuindo com o desenvolvimento do espiritismo pelo mundo, não tenha dúvida. Mas ele disse pátria do Evangelho, e não somente pátria do Espiritismo. Por quê, amigos? Porque o Evangelho de Jesus está dentro de toda e qualquer religião cristã. O Espiritismo é mais um caminho, mais uma oportunidade, mas não é a única. Quantos irmãos católicos, evangélicos, testemunha de Jeová e de outras religiões podem estar mais desenvolvidos em aspectos espirituais do que nós, que temos um conhecimento tão claro, tão científico sobre tudo isso? Pátria do Evangelho, não somente pátria do Espiritismo. E é tão verdade, esse trabalho todo que está sendo feito no plano espiritual, notadamente para que essa terra, ela cumpra essa missão. Pesquisas
O Brasil é um dos países onde tem o maior número da população com alguma crença religiosa. O Brasil é o país com o maior número de católicos no mundo. O Brasil é uma das nações que tem a maior diversidade religiosa no mundo. Cristã, a maioria delas. O Brasil é o país onde o espiritismo mais se desenvolveu. Nem na França, que foi o berço do espiritismo, aonde Kardec fez a codificação, nem lá o espiritismo se desenvolveu tanto como no Brasil, como está desenvolvendo. Lá na França, pergunta para um francês quem foi Allan Kardec. De cada 10 você vai encontrar um ou dois que conhece. Toda aquela preparação também que aconteceu na França, ela foi trazida para cá, para ser desenvolvida, vivida. Por quantos espíritos que contribuíram? Bezerra, Eurípides, Barçanufo, Chico, Divaldo, quantos? Pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho. O Brasil se torna o país escola, o país hospital, o país prisão. Escola que vem ensinar aqueles espíritos ainda que não conhecem, não entenderam o Evangelho do Cristo. Uma nação que é um hospital que vem dar a oportunidade de curar as nossas feridas espirituais dos nossos erros do passado. Um país prisão, cárcere, aonde muitos espíritos vêm sendo mantidos, mesmo contra o seu desejo, para que eles enxerguem que é hora de uma reforma, é hora de sair, é hora de buscar a libertação dessa prisão que nós mesmos construímos em nós. A gente entende muitas vezes por que o nosso país, ele, ao longo da história, ele tem pouco desenvolvimento social, político, e a economia é um reflexo disso tudo. Porque muitas vezes, irmãos, quantos espíritos ainda necessitam reencarnar para entender essa mensagem? Quantos? E aonde que vão reencarnar? Brasil, é uma fila muito grande. Às vezes reencarna um espírito que vem pela primeira vez, vem nascer num seio familiar, onde ele tem um pai e uma mãe que pela primeira vez ele vai sentir o amor de um pai e de uma mãe. Pela primeira vez ele vai falar de um Deus, não um Deus que castiga, mas não um Deus que pune, mas um Deus que ama, um Deus que perdoa. Mas é a primeira vez. E como é a primeira vez, esses espíritos, eles vão mais cair, mais errar, do que acertar. E a gente vê esses equívocos na sociedade, na política. São como crianças que se lambuzam ao comer um bolo de chocolate ou tomar um sorvete. Ainda não aprenderam tantas coisas. E às vezes, irmãos, quando esse que aprende um pouquinho desencarna, talvez ele não volte imediatamente a reencarnar para continuar o aprendizado aqui. Que tem uma fila muito grande. Às vezes vai reencarnar pela primeira vez um outro que vai começar a lição do zero. Perceba que demora esse avanço, porque aqui é a escola, aqui é o hospital, aqui é a prisão. Quem vai estar reunido aqui? Aqueles mais endurecidos, aqueles que têm mais dificuldades, aqueles que erram mais, aqueles, quando eu digo aqueles, quem está reencarnado na pátria, escola, hospital, cárcere? Nós. Nós estamos reencarnados no Brasil.
Nós somos aqueles que necessitam entender e viver esse evangelho de amor e piedade do Cristo. Nós. Por que que Jesus escolheu o povo de Israel para ser o berço do cristianismo? Era o povo que mais necessitava. Quem reencarna no Brasil? Os espíritos que mais necessitam entender esse evangelho de amor e piedade. Ou seja, nós. Amigos, e nós estamos passando por um momento tão grande de transição planetária, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Espíritos que tiveram muitas e muitas oportunidades das reencarnações sucessivas de cederem a essas orientações, a esse amor, a essas oportunidades, muitas vezes pela dor. Porque na maioria das vezes nós somos crianças desobedientes. Você pega duas crianças e diz, não coloca o dedo na tomada que você vai tomar um choque. Aquela que já está um pouquinho mais preparada para seguir as orientações, ela aprende que não coloca porque ensinaram para ela. Mas a outra, rebelde, ela coloca o dedo e toma um choque. Ela aprende também. Mas ela aprende tomando choque. E na maioria das vezes nós somos assim. E nesse momento que nós estamos vivendo no planeta, natureza, guerras, as doenças que a gente observa, é um momento de uma limpeza, do joio ser separado do trigo. Nós vivemos hoje, amigos, um verdadeiro apocalipse, metaforicamente descrito por João Evangelista, não como o fim do mundo, mas como o fim de um ciclo, começo do novo ciclo. Basta observarmos que nós notamos no nosso planeta. Nós estamos vivendo um verdadeiro litificador. Olha quantas situações sociais, econômicas, políticas, doenças, saúde, tudo está batendo na humanidade. São os últimos solavancos do litificador. Para que os pedaços duros que nós somos nós possam ser refinados. Trazer a nossa melhor essência. O diamante bruto ser lapidado. E quando se bate tudo no liquidificador, o que se faz com o conteúdo? Joga-se numa peneira. Aqueles espíritos que já cederam, que estão a fim de aprender, de evoluir, de crescer, que erram mais do que acertam, mas teimam em continuar. Levanta, cai, erra, mas quer continuar, quer fazer uma transformação. São os pedaços que estão sendo lapidados. E vão passar pelo buraquinho da peneira. E vão ficar fazendo parte do suco, da vitamina do nosso planeta Terra, da orbe espiritual. Aqueles pedaços maiores, mais endurecidos, aqueles pedaços que não cederam aos solavancos do amor dos pais, da orientação, das dores da vida, e que decidiram pelo livre-arbítrio que não quer evoluir, ficarão retidos na peneira. E quando uma coisa fica retida na peneira, o que eu faço? Eu pego e coloco num outro lugar. Esses irmãozinhos estão sendo reposicionados a outros mundos mais primitivos para poderem trabalhar com ferramentas mais simples à sua altura. Não como castigo, porque Deus não castiga ninguém, mas como oportunidade de continuar evoluindo e não atrapalhar a evolução daqueles que querem. Numa sala de aula, a maioria dos alunos que estão querendo aprender a matéria não podem mais ser prejudicados por aqueles que não querem, que só estão prejudicando, conversando, atrapalhando. Porque agora o professor disse, chega, vocês tiveram a oportunidade. Vocês vão agora para uma série um pouquinho lá atrás, porque esses aqui precisam aprender novas lições. E eles serão também educados, continuar sendo educados pelo amor do Pai. Não tenha dúvida.
Então, olha a importância desse momento que nós estamos vivendo, desta separação. E amigos, eu digo para vocês que o mundo de regeneração, ele já começou para a maioria da humanidade. O mundo de regeneração, na verdade, é um mundo do espelho, aonde eu estarei frente a frente comigo mesmo, porque até ontem eu era craque para apontar o defeito do olho do meu irmão, o cisco no olho do meu irmão, falar o defeito do outro, acusar o outro, mas sem olhar a mim mesmo. Agora chega. Agora nós somos obrigados pela nossa própria consciência a olhar a nós mesmos. E nós não vamos gostar daquilo que nós estamos vendo. Nunca tivemos no mundo tantos casos de depressão, suicídio, síndrome do pânico, transtorno psicológicos. É a energia do planeta mudando. É a nosso próprio psiquismo nos obrigando inconscientemente a entrar em contato com as nossas mazelas. Só que nós não fomos ensinados para isso, a lidar com isso. E o mundo de regeneração, ele vem propor esse desafio. As maiores guerras que nós vamos enfrentar conosco mesmo. Limpar a casa, começar a enxergar como nós somos realmente. E parece, amigos, que houve um pouco desviar da nossa proposta de mostrar a importância dessa pátria. Agora acho que eu consigo amarrar. Se o Brasil é uma escola, é um hospital, é um cárcere, do que se precisa no hospital? De médicos, de enfermeiros. Do que se precisa numa escola? De professores. Do que se precisa numa prisão? Daqueles que mostrem o caminho da libertação. Nesse momento que nós estamos vivendo, tão único no mundo, você, meu amigo que me ouve, você que já ouve o mínimo despertar desse conhecimento teórico, intelectual e emocional do Evangelho de amor do Cristo, você está sendo convidado agora por Jesus para ser o trabalhador da última hora, de ser esse médico, esse professor, esse guia, porque Jesus está gritando para cada um de nós: me ajuda a fazer um pouquinho de luz na vida daquele meu irmão que não está enxergando, me ajuda. Porque são as últimas oportunidades, são os últimos momentos de continuarmos juntos na órbita do nosso planeta. Me ajuda. Deus está pedindo para nós, me ajuda. Sabe por que Ele está pedindo? Porque Ele está dizendo assim, me ajuda. Porque eu te amo, você que está me ouvindo, te amo. Deus está falando para você, te amo. Mas eu amo do mesmo jeito aquele que assassinou a sua filha. É difícil, né, gente? É difícil entender como é que Deus pode amar do mesmo jeito a mim, como ama do mesmo jeito aquele que assassinou a minha filha. É muito difícil. No livro, no filme, A Cabana, colocou uma interpretação racional que mexe também com a nossa emoção desse amor de Deus. Quem não teve oportunidade de ler, de assistir, faça isso. Eu vou traduzir assim, para não descrever o livro ou o filme, mas assim. Você que é pai, você que é mãe,
você que tem 2 ou mais filhos. Eu vou pedir para você agora pensar em um dos teus filhos, que você ama tanto. Imagina que esse seu filho matou o filho de alguém. Pense no outro filho. Então você também ama tanto. Esse outro filho não matou ninguém. Vamos supor que nesse momento Deus chegasse para você, isso é uma suposição, é uma história, esquece o resto. E Deus fizesse assim para você essa pergunta. Escolha um dos teus filhos para viver comigo lá no paraíso. E o outro filho você vai escolher e eu vou condenar ao fogo eterno do inferno. Ele terá várias reencarnações de sofrimento e dor. Deus te perguntou, você tem que escolher. Eu te pergunto, qual filho você escolheria para sofrer eternamente sucessivas reencarnações de dores? O que matou ou que não matou o filho de alguém? Escolhe, Deus está te perguntando, alguém tem que ir para o inferno. Quem você vai escolher? Escolhe, pai. Escolhe, mãe. O assassino ou não assassino vai para o inferno. E Deus está dizendo, alguém tem que ir, alguém tem que ir. Ele é Deus. Talvez você, pai e mãe, diria sim para Deus. Eu vou no lugar dos meus filhos. Entendeu? Entendeu? Se você que é pai, você que é mãe, não teria como escolher o seu filho, por mais equivocado o erro que ele tenha feito, para condená-lo a ele ao sofrimento. Imagine Deus. Imagine Deus que nos ama tanto. Entende? Me ajuda. Eu te amo tanto quanto o assassino da tua filha. Você entende que um dia, aquele cara que foi pregado na cruz, bem que ele poderia ter dito, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Bem que Deus não veio, abriu o céu no meio e nos massacrou. Porque Ele nos ama como filho. Jesus nos ama da mesma maneira. Ele está gritando, me ajuda, me ajuda, amigo. Me ajuda, porque eu amo aquele que está equivocado. E quando Ele fala me ajuda, Ele não está pedindo para que você largue a sua família, a sua profissão, comece a bater de porta em porta, transformando pessoas em novos cristãos. Não está pedindo isso. Ele está pedindo isto no local aonde você se encontra, que você ilumine a sua luz, que você dentro do seio familiar ajude ele, sendo uma pessoa mais paciente, sendo uma pessoa mais tolerante, que dê um pouco do seu conhecimento e acima de tudo, o teu exemplo. Não precisa falar mais nada. Não precisa dizer uma palavra. Mas age. Age com esse reino de Deus dentro de você, não importa a tua religião. Amigos, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ele está te pedindo no seu trabalho, aonde você vive, se possível com o seu olhar, com a sua palavra, com a sua ajuda para aquele colega que não está bem, mas também com o seu exemplo. Sendo diferente, mostrando
que existem outras rotas, outros caminhos diferentes do que a gente vê em toda a guerra, em todo o mal. Uma rota não de dor, não mais de ameaça, não mais de usar o poder e a força para conseguir as coisas, mas um caminho de paciência, de tolerância, de amor, de conquista. A maior autoridade que possa existir em toda e qualquer situação, a maior autoridade que possa existir em qualquer planeta habitável, nesse universo, tanto no plano encarnado quanto no plano desencarnado, é autoridade moral. É autoridade moral. Não o que convence com palavras, mas que mostra pelos exemplos. É isso. Jesus está gritando, está fazendo um convite. Eu acho, amigos, que se pudesse ter uma máquina do tempo e cada um de nós pudéssemos voltar no passado, num único momento, uma única vez, eu acho que a maioria de nós escolheria voltar para a época de Jesus. Vestiríamos uma roupa da época, ficaríamos quietinhos no meio da multidão, vendo Cristo realizar tudo o que ele realizou. E a gente ficaria lá, quietinho. Mas como ele é Cristo, ele é Jesus, ele saberia que nós estávamos lá. Ele chegaria para a gente, com licença, com licença, com licença, perdoe-me, chegaria até nós e diria assim para esse viajante do tempo: vem, segue-me. Com todo o conhecimento que você tem, cristão, do evangelho do amor dele, que resposta se daria para Jesus? Ele está fazendo a mesma pergunta agora. Segue-me, me ajuda. Amigos, eu fico pensando que esse momento de turbulência que nós estamos vivendo é um momento tão importante, mas tão importante no plano espiritual, que um dia, quando nós desencarnarmos, 500 anos depois lá, nós vamos olhar para trás e termos uma satisfação muito grande de poder estarmos reencarnados justamente nessa época da colheita, da separação do joio e do trigo. E ficaremos extremamente satisfeitos conosco de poder ter atendido esse convite de Jesus. Me ajuda. Só serão comparados esses momentos, vistos muito pela humanidade como dolorosos, somente a vinda do Cristo na matéria. De tão precioso que é esses momentos. Quantos espíritos gostariam de ter esse privilégio que nós estamos tendo, de estarmos reencarnados nesse momento de colheita e principalmente na pátria do Evangelho. Na pátria, escola, hospital, cárcere, escolhido por Jesus para ser o celeiro renovador dos pensamentos, reeducador dos espíritos. Brasil, pátria amada, Brasil. Fiquem com Deus.